Bom dia. Bom dia. Cara, segunda-feira, dia 15. Estamos aqui caminhando pro meinho do nosso desafio. E eu já queria começar dividindo com vocês um versículo que eu acordei com ele na cabeça. E essa música é muito gostosa, o nome dela é Meu Universo, e é o PG que canta. E presta atenção nisso aqui. Esse versículo, ele tá em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que ele vem logo após o provérbio, o nosso Provérbios, né? Presta bastante atenção nesse versículo, tá? Ele tá em Eclesiastes 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Cara, eu não sei se você consegue entender isso. Peraí. Ai, eu tô melhor da gripe, mas a minha sinusite... Cara, é gripe alérgica, né? Então, vou pedir um pouquinho de paciência aí comigo. Eu vou repetir de novo esse versículo porque eu quero que você compreenda aonde eu quero chegar com ele, tá? Ele fez tudo. Quem fez tudo? Deus, tá? Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ai, obrigada, Demir, pela saúde. Tô precisando. Você entende isso? Que Deus colocou no nosso coração o anseio, o desejo pela eternidade? O que isso significa? Cara, isso significa que... eu vou dizer o meu entendimento, tá? Um dia desse eu tava conversando com um grande homem de Deus. Ele falou, Thay, nós, homens, mulheres, seres humanos, nós somos seres espirituais aprendendo a ser humanos. Entende isso? Que nós não somos seres humanos terrestres aprendendo a ser espirituais. O movimento é o contrário, entende? Nós somos seres espirituais aprendendo a ser humanos. Ou seja, por isso que a gente não aceita a morte. Pra gente não é normal morrer. A gente não tem, sabe, do tipo desejo pela morte, a não ser que nós estejamos passando por algum problema psicológico, psiquiátrico, emocional, enfim, entende? Não é normal pro homem o desejo por não ser eterno. Eu acho que a grande questão nossa sempre foi a busca pela eternidade, sabe? A evolução da ciência, a evolução da forma como a gente vive. A gente sempre teve isso em nós, sabe? Tipo, o desejo por viver mais, por viver melhor. Cara, eu vou deixar esse pensamento aqui com a gente para que a gente possa entender um pouquinho, para que a gente possa passar essa semana pensando um pouquinho melhor nisso, sabe? Sobre esse anseio pela eternidade que Deus colocou no nosso coração. Amém? Para que a gente possa compreender um pouquinho melhor o que é esse ser espiritual, como que a gente é espiritual, o que faz com que a gente realmente se conecte melhor com Deus, existem 3 tecnologias espirituais que fazem com que a gente se conecte mais com o nosso lado espiritual. E eu vou falar um pouquinho dessas 3 tecnologias. Eu vou falar mais sobre a primeira hoje. Amanhã eu falo sobre a segunda e na quarta-feira eu falo mais sobre a terceira, tá? Para que a gente possa alinhar um pouquinho a base dessas tecnologias, tá? Amém? Então, meu primeiro convite a você é pensa nisso, sabe? Aproveita essa semana para pensar nesse versículo de Eclesiastes que fala sobre esse anseio pela eternidade. Eu acordei pensando nesse versículo e falei, cara, Deus quer falar alguma coisa com a gente a respeito disso. Amém? Vamos ler agora Provérbios capítulo 15. Amém? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida
desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Presta atenção nesse versículo. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Guarda esse versículo no seu coração, amém? O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem quem procura ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Desculpa. Falhas técnicas aqui da minha sinusite mais uma vez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato? Para ele, o caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se alegra de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno, O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obterá entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Cara, eu amo ler Provérbios, definitivamente. Cada um desses versículos dá pra gente ler, reler e tirar muitos ensinamentos, assim. Eu acho o livro perfeito, assim, maravilhoso. Eu acho que, enfim, a gente tem que ler bastante Provérbios até realmente ali, como é que se diz? Internalizar cada pontinho desses de sabedoria, sabe? É muita informação. E
Glória a Deus que a gente tem a palavra, sabe? Que a gente tem o registro de cada um desses detalhes, de cada coisinha dessas, para que a gente possa realmente ler, reler e cada vez mais internalizar cada uma dessas pílulas de sabedoria, sabe? Como a gente estava falando antes, sabe? Nós somos seres espirituais aprendendo a ser humano. E a sabedoria nada mais é do que também uma dessas ferramentas para que a gente possa agir de forma sensata, agir de forma sábia, agir de forma justa, sabe? Você viu aqui que tem alguns detalhes, sabe? Do tipo, a hora de você dar a resposta apropriada, o caminho justo, o homem irritável quando provoca mais discussão, sabe? Então, assim, a palavra ela tá colocando a gente ali em momentos específicos que a gente não pode perder a linha, sabe? Que a gente deve dar fruto de justiça. Então imagina, o que sai da nossa boca são frutos. A palavra de Deus diz, né? Que aquele que gosta muito de usar a língua comerá de seus frutos. Ou seja, quando você fala demais, você vai acabar comendo depois do fruto das suas palavras. Então imagina que o movimento é assim. A gente escuta a palavra de Deus e ela entra em nós como sementes. Tem a parábola do semeador que fala bastante disso. A palavra de Deus é semente, ela encontra lugar no nosso coração, essa semente ela floresce e dá fruto através das nossas bocas, da nossa boca, das nossas palavras, das nossas atitudes. Amém? Eu tinha falado no começo que existiam 3 tecnologias que nos aproximam mais de Deus. 3 tecnologias espirituais que nos fortalecem em sabedoria, enfim, realmente na nossa vida espiritual, né? Na nossa vida de comunhão com Deus. E essas 3 tecnologias são a oração, o jejum e a esmola. Hoje eu quero falar um pouquinho mais com você sobre a oração. Cara, as nossas palavras, elas têm muito poder. Tem muito poder aquilo que sai da sua boca. E antes da gente falar com as pessoas, antes da gente planejar qualquer coisa, antes da gente partir para a ação, a gente precisa orar, a gente precisa colocar isso, sabe, no altar de Deus. Ah, tá, mas eu não sei orar. Eu não faço ideia de como começar uma oração. Eu não tenho esse dom, eu não tenho intimidade com Deus. Eu não faço ideia nem de como começar. Não tem problema. Porque Jesus, ele nos ensinou a oração perfeita. Ele nos ensinou o que a gente deveria falar para entrar na presença de Deus, para nos aproximarmos de Deus, certo? Qual que foi a oração que Jesus nos ensinou? A oração do Pai Nosso, né? Com licencinha mais uma vez. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. E então, cara, começa o teu dia orando ao Pai Nosso. Começa o teu dia e durante o dia, se você estiver também angustiado, ora um Pai Nosso. Coloca Deus em primeiro lugar, sabe? Coloca realmente teu coração no altar. Se você não sabe expressar aquilo que você está sentindo, se você não sabe colocar em palavras o que você deseja com Deus, ora um Pai Nosso. Faz com que a oração do Pai Nosso seja, assim, primordial na sua vida, sabe? Principalmente você que está aqui comigo nesse desafio e que ainda não começou a orar, que ainda não começou realmente o teu relacionamento com Deus, faz a oração do Pai Nosso. Vamos começar essa semana com essa oração, amém? Amanhã, e depois a gente vai falar mais sobre jejum e sobre esmola, mas hoje eu quero colocar diante de ti a necessidade, a importância da tua oração. Não passa um dia sem falar com Deus, não passa um dia. Lembra quando você estava apaixonado? Ou se você está apaixonado, eu não sei, mas sabe aquela sensação que a gente tinha de ansiedade de falar com a pessoa que a gente estava apaixonado? Sabe, do tipo, tá ansioso ali? Esse tipo de ansiedade que a gente tem que ter com Deus, sabe? Do tipo, tá ali, sabe? E é muito maravilhoso a gente sentir isso por aquele que é amor, por aquilo que realmente pode solucionar todos os nossos problemas, pode nos dar solução para tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Quando a gente leu lá em Eclesiastes, Deus colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. E mesmo assim a gente não entendeu, cara. A minha oração hoje é que o Espírito Santo possa nos dar consciência desse anseio, desse querer, e que ele possa também
nos lembrar de orar, nos lembrar desse relacionamento com Deus, sabe? Imagina como era para Adão a espera que ele tinha de ouvir Deus chegar, sabe? Ali, a ansiedade que era, como que deveria ser pro coração dele, sabe? Poder conversar com Deus. E nós temos acesso a Deus, nós temos esse acesso ao celeste, ao espiritual, e não precisa de grandes rituais, você não precisa ir até a igreja, você não precisa... isso não é condicional, sabe? É claro que a comunhão com a igreja é muito importante, porque Deus colocou isso na palavra dele, para que a gente não deixe de se reunir como igreja. Mas ele também diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele também estará presente. Amém? Então, que a partir de hoje você possa pensar nesse anseio pela eternidade que Deus colocou no nosso coração, e que você também possa usufruir dessa primeira tecnologia, desse tripé espiritual que é a oração. Amém? Então a nossa oração hoje, a nossa intenção vai ser por saúde, por sabedoria, por tudo aquilo que a gente já tem buscado, e também pela nossa vida de oração. Vamos orar pela nossa vida de oração. Amém? E nesse momento eu vou te convidar a orar comigo um Pai Nosso. Amém? E você pode falar: nossa, Thay, mas eu nem sei orar o Pai Nosso. Faz tanto tempo que eu não oro, faz tanto tempo que eu não... Sei mais nem se eu sei. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí, só um minutinho. Que eu não separei aqui. Em Mateus 6. Tá falando sobre a oração. E diz assim, ó: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim. E Jesus começa a nos ensinar a oração do Pai Nosso. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos, ou, enfim, eu não sei como você tá aí nesse momento. Talvez você nem tenha levantado ainda, tá me ouvindo deitado na cama, no seu quarto. Mas o meu convite é para que você faça essa oração do Pai Nosso junto comigo. Amém? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Eu gostaria de, mais uma vez, reforçar esse pedido para você, de todos os dias você fazer a oração do Pai Nosso, cara. Se você não tem ainda a intimidade de orar com Deus, se você não consegue ainda fazer orações com as suas palavras, ora essa oração que Jesus nos ensinou, amém? Porque ela tem ali todo o script, ela fala que Deus é o nosso Pai, que Deus está no céu, é uma reverência. Depois ele coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, então que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, porque no final das contas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Fala do nosso sustento, fala como a gente deve, fala que ele quer, que a gente quer que ele nos ensine como agir com o nosso próximo, para que ele não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, aquilo que a gente quer fazer, mas que não é o ideal. E no final reconhece que é dele o reino, a glória para todos sempre. Amém. E a gente começou essa live falando sobre o quê? Sobre o anseio pela eternidade que Deus colocou no nosso coração. Amém? Então, reforçando o nosso tripé espiritual, oração, jejum e esmola.
E hoje a gente falou muito sobre o desejo pela eternidade e sobre oração. Imagina que a gente vai passar a eternidade inteira com Deus, cara. Então, é bom a gente começar a manter essa amizade a partir de agora, não é mesmo? Como é que a gente vai morar na casa de uma pessoa que a gente não tem muita intimidade, né? Amém? Eu desejo que a sua semana seja abençoadíssima, em nome de Jesus. Se durante o dia você passar por qualquer situação que exija paciência, mansidão, amabilidade, sabedoria, que você consiga se trancar no banheiro ou, sei lá, até... você não precisa declarar, tá? Mas em qualquer um desses momentos, lembra da oração do Pai Nosso. Lembra dessa oração maravilhosa que Jesus nos ensinou e ora ela durante o dia, reza ela durante o dia. Amém? É isso. Espero você aqui de novo, às 6h06 da manhã, amanhã. E sinta-se mais uma vez incentivado a continuar esse desafio e que você possa crescer em sabedoria e graça todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.